Oi gente, tudo bem? Para quem me conhece, tem acompanhado o meu trabalho aí, minhas experiências no blog, eu conto um pouquinho no Diário Fitness. Eu sou a Vanessa e eu saí de uma situação de obesidade grau 3, conhecida como obesidade mórbida, né? Em março desse ano, no começo desse ano, né, 2013, eu estava pesando 116 quilos e atualmente eu estou pesando entre 82 e 85, fica variando aí o peso um pouco. Mas conforme isso com reeducação alimentar, que eu gosto de falar, que é reabilitação, porque comecei a me tratar como uma viciada em açúcar, uma viciada em comida que tinha pouco valor nutricional. E agora esse é o nosso primeiro vídeo, né? Começando aí nosso trabalho, para mostrar um pouco da nossa história e mostrar para vocês que nada é perdido, que vocês não podem perder esperança, porque de qualquer forma, qual seja o caminho, qual for o caminho que vocês escolherem, vai ser muito bom para vocês, vai ser muito proveitoso, a vida que vocês vão ter vai ser realmente outra, né? E aqui eu estou com meu grandíssimo amigo, meu irmão, Fabrício Bazé. A gente se conhece aí há mais de 10 anos. 12, 13 anos. 12, 13 anos, né? E sempre nós dois fomos gordinhos, amigos. Amigos de gordice. Amigos de gordice. E o Fábio decidiu tomar uma decisão também muito importante para a vida dele, que foi também partir para essa questão do emagrecimento. Ele vai contar um pouquinho para vocês como que vai ser essa experiência. Mas antes, para vocês conhecerem o Fá, como eu chamo carinhosamente, eu gostaria, Fá, que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da sua história, quem é você, o pessoal já te conhecer melhor. É isso aí. Bom, meu nome é Fabrício Bazé, eu sou administrador, sou professor universitário, marqueteiro, nerd e outras coisas mais. Mas, assim, minha vida é muito corrida no dia a dia, né? E depois que eu sempre trabalhei na minha cabeça essa questão do peso como algo que não me atrapalhasse. Né? Eu sempre tentei fazer todo o esforço para me atrapalhar, para ver isso de uma forma que não me incomodasse. Mas aí chega um momento que a gente começa a analisar por outro ponto de vista, né? Eu comecei a pensar assim, o que eu poderia fazer se eu não tivesse o peso que eu tenho, né? Como que seria a minha vida? Porque eu sempre fui gordinho, desde criança. Sempre fui gordinho. Ainda tive um episódio de uma doença na minha infância, aos 8 anos, eu tive uma doença chamada PUC, que é conhecida como púrpura, e eu passei por 1 ano de tratamento com cortisol. Então, com 8 anos, eu parti de 45 quilos para 80 quilos. Né? E na época até os médicos falavam mesmo que seria muito difícil para mim essa questão de reduzir esse peso e tudo mais. O medicamento impedia que você... Exatamente. Na verdade, o que o medicamento fazia? Ele me fazia reter líquido, reter gordura, reter tudo que meu corpo pudesse reter. Esse era o efeito dele. Mas, enfim. E, naturalmente, como todo gordinho, eu passei por todas as dieta da lua, do sol... Atkins, inclusive na época que eu fiz Atkins eu perdi 45 quilos, né? Só que essa dieta, ela, assim, né? Inclusive isso eu ouvi da minha nutricionista, que essa dieta é uma bomba relógio, né? Porque você realmente tem resultado, você emagrece pra caramba, emagrecia rápido, não passava fome, comia picanha quase todo dia. Só que primeiro que uma coisa que eu aprendi nesse percurso de dietas é que a questão, que um dos grandes problemas que a gente tem é o fato de uma dieta não ser sustentável. Com certeza. Primeiro porque a gente já encara a dieta como um fator restritivo.
né? Tipo assim, Já- você não já vai... pensa negativo, né? Isso, você já vê isso como uma coisa ruim, como uma punição, como uma coisa assim. E claro, você se motiva quando você vê que você está reduzindo o peso, só que aí é aquela coisa, né? Eu vou conseguir sustentar isso? Eu vou conseguir manter esse peso? Vou Então, conseguir sobreviver aos convites dos amigos. isso, pra ou sair vou pra recusar e vou jantar. virar um cara antissocial. Social. Então, assim, foi muito complicado. E aí a gente vivia o tão famoso efeito sanfona, né? Emagrecia, engordava, emagrecia, engordava. Aí depois de bastante tempo eu pensei assim, não, eu tenho que... Para que uma dieta funcione para mim, ou para que eu consiga ficar mais saudável, porque a minha preocupação com o peso não era nem questão estética, era mais uma questão de bem-estar, né, e de saúde principalmente. Então, mais depois dos 30 anos a gente começa a se preocupar com isso. Aí eu já falei, não, eu tenho que comecei a pensar numa forma de mudar meus hábitos alimentares. Isso. Aí o meu pensamento foi esse, tem que pensar como que eu posso mudar meus hábitos. Então eu comecei com introdução de legumes, verduras, né? Aí eu já comecei a pesquisar sobre os alimentos integrais, as vantagens, né? E esse foi o meu primeiro passo. Como é que você foi se sentindo depois que Nossa, foi alterando essas coisas da sua alimentação? Assim, eu comecei a me sentir muito mais disposto, né? Eu comecei a sentir que tinha muito mais energia, né? Eu percebi que a minha saciedade com alimentos integrais é muito maior, eu fico mais tempo saciado. Então esse foi o primeiro passo, né? Mudar a forma como você lidava com a comida. Exatamente, né? Mudar a forma como eu lidava com a comida. É o mais principalmente importante, assim, porque na dieta a gente aprende assim que vou comer uma comida ruim. Com certeza. Né? Então, assim, aí eu gosto de cozinhar, né? Adoro cozinhar. Então, eu comecei a pesquisar também como que eu poderia trabalhar o sabor desses alimentos. E foi uma coisa que me ajudou muito isso. Legal. Né? Aí comecei, assim... Temperos, explorar temperos. Tipo assim... Aí aprendi a fazer hambúrguer de soja, fazer um monte de coisa que eu vi, nossa, é gostoso, pode ser gostoso também. E isso foi muito importante para esse processo. Aí quando eu consegui, passei mais de um ano dentro desse processo, eu falei, bom, agora eu posso começar a pensar numa forma de emagrecer. Entrei para academia, né, e tudo mais. Aí, nesse processo todo, uma amiga comentou comigo sobre a questão do balão gástrico. Aliás, um episódio interessante de eu comentar aqui, há uns 6 anos atrás, eu procurei um médico para tentar fazer cirurgia bariátrica. Na época se falava muito disso e era tal. Era a febre, era a tal da cirurgia bariátrica. Né? Aí cheguei a fazer um check-up e tal para fazer cirurgia e aconteceu até uma coisa que me deixou chocado, foi uma amiga que fez a cirurgia na época, morreu. Né? Ela teve embolia pulmonar depois de uma semana acho que até menos isso, de operada, e eu desisti. E assim, aquela coisa, né, a cirurgia bariátrica que se fazia na época, ela te agregava, ela era de alto risco, agressiva, você era muito agressiva, você automaticamente adquiria síndrome da má absorção, né? Tinha que tomar suplementação pro resto da vida. Ouvi testemunho de gente, por exemplo, que depois que fez a cirurgia não conseguia mais comer carne, não conseguia mais comer uma coisa, ficou com um trauma, né, de comer certos alimentos. Então eu falei, eu não quero isso pra mim. Toquei a vida, falei, né? E eu sempre tive aquela mentalidade assim, vou ser gordo pro resto da minha vida. Eu sempre Mas a tive gente isso. tem isso mesmo. Quando a gente está numa situação assim de obesidade, a gente pensa, eu sou um caso perdido, eu não tenho mais, Deus me abandonou, eu vou morrer assim, né? E não é verdade. A gente tem que começar a procurar alternativas, começar a buscar informação para a gente conseguir emagrecer. Exatamente. É uma questão de ação, de até atitude. falo que eu tinha a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Então, aí esse ano uma amiga minha me falou sobre a questão do balão gástrico. Eu fiquei curioso, né? E assim, eu sou muito fuçador e tal, então eu falei, bom, vamos pesquisar sobre isso. Pesquisei.
achei um médico especializado sobre isso aqui em Campo Grande e marquei uma consulta com ele. Fui até lá. Aí ele foi, conversou muito comigo, perguntou sobre meus hábitos alimentares, sobre tudo, né? Aquele protocolo básico. Aí ele virou e falou pra mim assim, olha, você não tem perfil para balão gástrico. Ele falou, você tem um MC muito alto para balão gástrico. Se você quisesse perder 20 quilos... Porque o balão ele tem um tempo... Então, o balão você fica com ele em média 6 meses. Né? E você tem que retirar, você até pode colocar outro, só que, por exemplo, o custo é muito alto. Né? Quanto mais ou menos que ele te passou? Uns R$8.000 para colocar um balão. Aí ele falou assim, para você ter um resultado efetivo, vamos supor, se você quisesse mesmo pôr o balão, mesmo sem indicação médica, você ia ter que colocar 5, 6 balões seguidos. Impossível. Impossível, né? Gastar quase R$100.000 só com um balão. Aí, e nisso eu fiquei super desanimado, até no dia eu fiquei muito chocado. Porque aquele dia esse médico ele me tirou essa sensação, a sensação de segurança que eu tinha por ser gordo. Entendi. Né? Porque ele falou assim pra mim, você é professor, né? Eu falei, sou. Ele falou assim, imagina uma situação, imagina você em sala de aula e você vai ter um infarto. E para você ser salvo, você tem que ser atendido em 10 minutos. Ele falou, imagina essa situação. Aí ele falou assim, se você cair na sala de aula, quem vai carregar você? Essa é uma questão difícil, né? Hein? De se pensar. Aí eu fiquei assim, super assustado, né? Entrei em estado de choque, né? Aí ele falou pra mim, você... Porque quando tá tudo bem, a gente tem esse costume, por mais que a gente sofra as consequências da obesidade, a gente tem assim, a gente se adapta a tudo. Nossa, o ser humano é um ser que se adapta o tempo todo ao seu cotidiano, ao seu redor, né? E de repente você não pensa, você não raciocina que possa acontecer algumas dessas situações que infelizmente o peso está totalmente associado a isso. Quer dizer, é a possibilidade de você ser salvo, né, da sua vida, a questão de vida ou morte. Isso. Aí nisso foi uma coisa que me chocou, aí foi nesse momento ele falou pra mim sobre a cirurgia bariátrica. Eu já falei, eu não quero, porque... Né? Ele falou assim, aí ele começou a me explicar sobre um método diferente da cirurgia tradicional, que é a bypass. Aí ele começou a me falar de um método chamado sleeve, né? O sleeve gástrico. Aí ele me mostrou vídeos, ele me explicou como que é o método. Ele falou que não mexiam no intestino, né? Que eles faziam uma... Ele não faz a incisão como é a bariátrica. Primeiro que ela é feita por videolaparoscopia. Né? E porque na bypass, por exemplo, eles grampeiam o seu estômago, isolam uma parte do seu intestino, isolam o seu duodeno, né? Então isso pode gerar uma série de consequências. Com certeza. Né? E eu não estava disposto a fazer esse procedimento. Aí quando ele falou da sleeve, que a sleeve é feita por vídeo e eles não mexem em intestino, não mexem em nada. Eles isolam uma parte do seu estômago, retiram uma parte do estômago, inclusive a parte do estômago onde é produzido o hormônio da fome, né? E da compulsão. Isso, aquela coisa da gula. Eles tiram essa parte e aí a gente prossegue. Né? Aí eu fiquei interessado, ele me indicou um outro médico que é especialista disso aqui, eu fui nesse médico e a partir daí eu fiquei assim, falei, nossa, será que eu vou fazer mesmo? Ainda não estava certo, né? Até porque eu pensei assim, é uma coisa irreversível, uma coisa que se eu realmente fizer, eu não vou poder depois falar assim, não, vou voltar atrás, não quero mais, não gostei, devolve um pedacinho do meu estômago, não vai rolar, né? Aí eu conversei bastante com o médico e ele foi fantástico comigo, né? Aí ele falou pra mim, ele falou, olha, então, como você está predisposto a fazer, eu vou te passar o procedimento. Aí ele me passou para pegar laudo de risco cirúrgico com 5 especialistas, né?
que foram psiquiatra, psicólogo, nutricionista, endocrinologista e cardiologista. Mostra pra gente a quantidade de exames que você já fez. Isso foi uma particularidade, né? Eu estava fazendo as contas, eu fiz 38 exames. Olha isso. Né? Entre raio-x, né? Inúmeros exames de laboratório, mais exame de laboratório, mais exame de laboratório. Aí fiz esteira, fiz ecocardiograma, aqui mais exames de laboratório. Isso, aí essa dieta que o nutricionista também passou. Aí fiz endoscopia, fiz ultrassom do abdômen, fiz ultrassom da tireoide, né? Fiz até biópsia do estômago também, né? Ecocardiograma, um monte de coisa, um monte de coisa. E eu já faz mais de 30 dias que eu tô nesse processo. E o que está faltando para você agora? Bom, você está 100%. Exatamente. Você com seus exames, deu tudo certo. Inclusive alguns exames desses os médicos ainda não viram. Então essa semana próxima eu volto nos 3 especialistas que faltam. Eu já tenho o laudo da psicóloga e do psiquiatra. Né? Aí eu volto para nutricionista, para o endócrino e para cardiologista, para finalizar a análise deles e a emissão do laudo. E aí eu já parto para marcar a cirurgia. Né? Muito bom. Então aí a proposta até a gente vai aproveitar esse espaço. Em quanto tempo você colheu assim, fez todos esses exames, da decisão que Inclusive você tomou? tem exame que não ficou pronto ainda. Já está há quanto tempo você está fazendo? Olha, a primeira consulta que eu fiz com o gastro, que é o que vai fazer a cirurgia, foi em julho. Super rápido. Foi super rápido. Foi em julho. Então, e provavelmente não está marcado, eu não posso afirmar, mas provavelmente eu vou operar em setembro. Né? E até uma das propostas nós vamos fazer todos os vídeos de acompanhamento do pré-operatório, vamos acompanhar você lá no hospital, acompanhar os resultados, né? Até porque assim, uma das coisas que eu fiz que me levou a tomar essa decisão foi justamente que eu comecei a procurar depoimentos de pessoas que fizeram. Muito bom. Né? Inclusive eu achei um canal no YouTube de um português chamado Ricardo, e foi assim crucial para a minha decisão e principalmente para eu me sentir seguro em relação a isso. E o que é mais interessante é que você hoje pode ser uma inspiração para outra pessoa que está passando por esse problema. Exatamente, né? exatamente. Que há muito tempo é obeso, não sabe o que fazer, tem medo da cirurgia, né? Exato. Não conhece, não... E assim, então, uma coisa que a gente né? vê que é importante é que o acompanhamento com os especialistas é muito importante. Eu sei que depois do procedimento cirúrgico, eu vou além da análise dos resultados pelos médicos, eu vou continuar por um bom tempo o acompanhamento psicológico, porque você tem que aprender a lidar com o alimento de outra forma, você tem que aprender a lidar com esse processo de restrição, porque não é fácil. Né? Não é fácil, então você tem que aprender a lidar com isso. Então o acompanhamento psicológico ele é muito importante, e o nutricionista também. Né? Aí nos outros vídeos eu vou passando todos os detalhes de cada uma dessas situações. Você tem expectativa assim da sua perda de peso, assim, depois da cirurgia, por mês, vamos dizer assim, quantos quilos você acha que você vai eliminar? Olha, assim, pela estimativa que o médico passou, assim, primeiro mês de 20 a 25 quilos de perda de peso. Em um mês? Em um mês. Né? O médico falou que... Impressionante. Que eu expliquei para ele que eu quero conciliar esse processo com atividade física e tudo mais, né? No pós-cirúrgico ele falou, nossa, você pode perder 80 quilos até tranquilamente. Né? Então é um processo bem interessante. Ele falou que depois disso eu não vou ter nenhum tipo de restrição, tipo de você não vai mais poder comer carne, ou comer isso, ou comer aquilo. Né? Claro que tem toda uma dieta que precisa ser seguida, principalmente em alguns meses após a cirurgia, mas é uma questão da gente trabalhar mentalmente isso. Com certeza. Que faz toda a diferença. Né?
Viu, Fá? A sua expectativa em relação ao peso que você pretende estar. Como você se imagina? Você já está se imaginando magro? Não. Não, eu nunca me vi magro, então é difícil imaginar, né? Você se imaginar de uma forma que você nunca se viu. Mas vai ser assim, vai ser descoberta o tempo todo para mim. Uma experiência nova, uma viagem, uma jornada nova, né? Exatamente, uma jornada nova. Mas você espera assim, dormir melhor? Exatamente. Eu até conversei com outras pessoas que fizeram cirurgia, por exemplo, um rapaz que tinha apneia, 2 meses de operado depois, ele já não tinha nem roncava mais, né? E pessoas que eu tive contato com pessoas, com pacientes do meu médico mesmo, que tiveram ótimas experiências, pessoas que não, por exemplo, não tiveram, que fizeram uma rotina de atividade física, de trabalho muscular, que não tiveram que fazer cirurgia de retirada de pele, por exemplo, né? Então, assim, tem uma série de coisas, eu estou muito animado com esse processo, acima de tudo, né? E ao mesmo tempo consciente, né? Porque a gente tem que estar consciente de que não é fácil, porque você vai sentir dor, porque, né, tem todo, é uma cirurgia, é um procedimento cirúrgico, que tem risco, que tem anestesia, que tem tudo mais, né? Mas eu acho que é questão do custo-benefício. Exatamente, ver o lado positivo, porque assim, eu quero até explicar para vocês que o Fabrício vai estar trabalhando junto comigo aí no Diário Fitness, ele vai ser autor de artigos também sobre essa questão de reeducação alimentar, ou reabilitação alimentar, né? Porque ele já vem, isso é importante deixar claro, que ele já vem tendo essa consciência alimentar mesmo aí, ó, há 1 ano, né? Mesmo antes de decidir pela cirurgia, isso é muito importante, porque vai ajudar no seu pós-operatório, né? Na sua perda de peso permanente. Eu hoje, por exemplo, eu tô com 14 quilos a menos do que eu estava quando eu fiz a primeira consulta com o médico, né? Que eu estabeleci uma meta que antes de ir para a mesa de cirurgia eu queria estar com 20 quilos a menos, para facilitar todo o processo de reação do corpo, né? E de recuperação. De recuperação. Então, assim, ele vai estar participando, a gente vai estar gravando outros vídeos para vocês. Como a gente já tinha falado no começo, vamos acompanhar aí o Fafá. A saga, ver como que ele está lidando, depois com relação à comida, a dieta dos líquidos, depois dos pastosos, depois dos sólidos, né? Exato. A inserção da atividade física, e vocês também me acompanhem. Porque eu também tô nessa batalha, vamos falar assim, né? Que é uma batalha por um corpo saudável, né? A gente tem que cuidar da nossa casinha, né? Então a gente vai estar aí compartilhando com vocês 2 histórias diferentes. A história do Fá, que decidiu fazer o sleep gástrico, né? Que é uma nova técnica, vai mostrar tudo para vocês como que está sendo essa experiência para ele. E no meu caso também indo pela reabilitação alimentar, né? Emagrecendo, que a minha meta, vamos dizer assim, não tem uma meta fixa, mas eu gostaria de chegar entre os 68 e 70 quilos, e eu vejo que é bem possível chegar aí até o final do ano, né? Junto com a atividade física, a importância, a gente vai estar pesquisando mais coisas para vocês aí, e sempre mantendo informados sobre o que está acontecendo, como vocês podem procurar esse procedimento aí na cidade de vocês. Então, a nossa intenção aqui com esse vídeo é justamente motivar vocês para que vocês não fiquem dependentes do acaso, do destino, né? Tá na mão de vocês, né? Buscar, não só pela questão estética do emagrecimento, mas é uma qualidade de vida, né? É uma questão de você estar bem consigo mesmo, e isso tem tudo a ver com autoestima, né? É isso aí. Obrigada, Fá. A gente está junto. E vamos aí continuar nessa saga, né, para a gente poder ajudar também quem quer partir para esses procedimentos e buscar soluções para ficar mais saudável. É isso aí.